Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês, dentro do meu sistema de treinamento, como eu utilizo os arreios. Esses arreios eu vou dividir por fases. A fase inicial da doma eu vou mostrar como é que eu inicio, como é que eu flexiono, como é que eu charreteio e quais arreios eu utilizo nessa fase. Depois eu vou mostrar na hora que eu for iniciar na boca, dos flexionamentos de boca, quais são os bridões. Depois eu vou entrar nos arreios de correção, quais são os arreios que eu gosto de utilizar no meu sistema de treinamento para arreio de correção. Quanto tempo usar, para que usar, em que fase, em que animal você pode utilizar. Depois a gente vai mostrar para vocês como é que eu gosto de utilizar os freios, o início de cada freio, o início do bocado, cada articulação, de que jeito eu utilizo elas dentro da vaquejada. No momento de hoje, como treinadores, nós precisamos mostrar para todas as pessoas que o nosso treinamento é eficiente, é coerente, é baseado na doma racional, um treinamento de rédea específico para o nosso esporte. Para isso, nós precisamos nos inteirar muito bem de cada equipamento que deve ser utilizado, para que você não utilize um equipamento da forma errada. Falar de equipamento é uma coisa um pouco complexa, porque em várias modalidades, em vários esportes, existem vários utensílios que servem para muitas coisas. No meu sistema de treinamento, eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo para cada coisa. Iniciando do focinho, do meu flexionamento do focinho, como vocês já viram no DVD de doma racional, e o equipamento que eu utilizo para essa fase. Nós sabemos que existem várias embocaduras, vários arreios que servem para inúmeras coisas. Tá? Aqui eu vou mostrar o que eu utilizo no meu sistema de treinamento dentro da vaquejada. Na fase de flexionamento, eu utilizo primeiramente a mão. Após a mão é que eu vou começar no side pull. Aqui estão todos os equipamentos que eu utilizo na fase do flexionamento. Depois que eu flexiono com a mão, eu entro no side pull. Tem o side pull de 2 cordas, side pull de 1 corda, side pull de 2 cordas finas. Martingale, que eu utilizo desde o início. Rédea aberta pode ser de couro ou de corda. Luvas. Charreteador. As luvas são para proteger a sua mão na hora que você estiver charreteando. O side pull eu utilizo de 40 a 60 dias. E só saio dessa fase do focinho para ir para a boca quando o meu cavalo está muito bem flexionado do lado direito, lado esquerdo e posteriormente a nuca. Depois disso eu vou para a boca, mas passo esse tempo no side pull para dar experiência para o meu cavalo. Fazer com que ele saia muito mais rápido lateralmente, utilizando o side pull dessa melhor forma, com o martingale, fazendo com que ele saia da pressão da rédea para um lado e para o outro. O side pull é um arreio utilizado para trabalhar o cavalo lateralmente. Você utiliza as rédeas, pode ser de couro ou de corda, utilizando essas duas argolas lateralmente. O side pull ele é fabricado com uma corda de laçar americana, na qual faz com que o arreio sempre fique armado, ele nunca feche e nunca faça com que o cavalo trave em algum momento do flexionamento. Eu gosto sempre de usar o side pull de 2 cordas porque ele se torna mais manso, porque ele tem uma área maior de ação. Mesmo assim, eu gosto de encapar ele, principalmente nas primeiras vezes que eu for utilizando o meu cavalo. No início, eu utilizo o side pull de 2 cordas. Depois, se eu precisar de uma correção, se eu precisar amolecer mais o focinho desse cavalo, deixar ele um pouco mais sensível, eu utilizo de 1 corda grossa. Tá? Se mesmo assim esse cavalo não chegou no ponto que eu queria, não desarmei ele no ponto que eu queria, não amoleci, não deixei ele mais flexionado no focinho do jeito que eu queria, eu utilizo o de 2 cordas finas. Esses dois são mais para a correção. Se você precisa deles dois, não passe de 1 semana, sempre utilize 3 ou 4 dias. Como eu falei, o side pull encapado, eu indico você regular ele mais ou menos de 4 a 5 dedos de altura depois da narina. Regulado, pronto, com a rédea aberta, para você começar seu flexionamento. No DVD de doma racional, eu mostro todo o início do meu flexionamento, como eu começo com a mão e depois utilizando as rédeas, utilizando o side pull.
Agora eu vou mostrar para vocês o martingale. O martingale é uma peça muito importante. Ele pode lhe ajudar muito se você souber usá-lo. Se você não souber usá-lo, se você passar do ponto do martingale, ele pode lhe atrapalhar também. Eu vou mostrar para vocês como eu gosto de utilizar o martingale. Essa cordinha fica no pescoço do cavalo, segurando o martingale para não cair. Essa outra corda passa na frente dos anteriores dele, por dentro dos anteriores, amarrado de embaixo da cilha. E aqui eu regulo a altura da cabeça que eu quero do meu cavalo. Geralmente eu gosto de colocar essas duas argolas por onde as rédeas passam, mais ou menos encostando na ganacha do cavalo. E aí sim você tem um movimento natural do cavalo, você tem um equipamento que ajuda esse movimento natural, e se você, por alguma eventualidade, precisar de uma correção, só precisa acionar o martingale levantando um pouco mais a mão. O martingale eu gosto de utilizar a partir da primeira vez que eu for montar num potro, eu já coloco o martingale com a rédea aberta, pode ser de corda ou de couro, tá? Todos os arreios, sejam de focinho ou de boca, eu sempre utilizo o martingale. Quando eu saio do martingale, o meu potro já está mais ou menos com 90 a 120 dias de montaria. A partir do momento que o meu potro já foi charreteado, já está flexionado, e eu já começo a montar ele, eu já inicio com o martingale. O martingale é uma ajuda que eu tenho para manter a cabeça do meu cavalo na melhor posição. Essa regulagem é quem determina se a utilização desse martingale vai ser correta ou não. O martingale é uma peça que tem uma corda que segura no pescoço do cavalo para ele não descer. A regulagem pode ser feita nessa parte do martingale ou também no ajuste embaixo, pegando na cilha. Eu indico você regular o martingale mais ou menos 5 dedos da altura da ganacha. Para isso você pode regular ele aqui e lá embaixo também. Prende lá embaixo, deixa firme e aqui você pode regular a altura do seu martingale. Nessa posição vai ficar fácil para você corrigir seu cavalo a qualquer momento. O martingale é um equipamento muito importante, que você pode utilizar ele principalmente na hora que você precisa corrigir seu cavalo. Geralmente nesse momento montado, onde você precisa colocar seu cavalo numa posição melhor, só basta apenas você acionar o martingale, levantando um pouco sua mão. O martingale aciona uma pressão um pouco maior na rédea, fazendo com que seu cavalo se coloque numa melhor posição. Se você não precisar corrigir seu cavalo, com essa regulagem, nessa altura de 5 dedos antes da ganacha, você deixa seu cavalo livre para trabalhar. Se você precisar corrigir em algum momento, só basta trabalhar um pouco sua mão, trazendo ele para a posição que você gostaria. Aqui nós temos 2 tipos de rédea aberta, a de couro e a de corda. Você pode utilizar qualquer uma das duas. Eu gosto no início de utilizar a rédea de corda, porque no início da doma o animal está começando o flexionamento, se você precisar amarrar, a rédea de corda é mais fácil. Eu boto também um mosquetão nela. A rédea de couro é uma rédea que eu gosto de utilizar a partir dos 60, 90 dias depois que o potro já está montado. Com a rédea aberta, você pode trabalhar suas mãos dessa forma, que vai lhe ajudar um pouco a você deslizar ela dentro das suas mãos. Eu coloco minhas 2 mãos mais ou menos separadas, 2 palmos, nessa posição. E aí, se você precisa encurtar a rédea para alguma manobra, você deixa ela deslizar dentro das suas mãos. Então, fecha as mãos e desce na rédea. Fecha as mãos e desce a rédea. Se você precisa folgar, então agora você abre as mãos e corre na rédea. Abre as mãos e corre na rédea. Abre a mão e corre na rédea. Abre a mão e corre na rédea. Aqui eu tenho o meu charreteador, que eu utilizo mais ou menos de 20 a 40 dias dentro do redondel. Cada vez que eu quiser levantar meu cavalo, eu utilizo essas argolas de cima. Quando eu quiser baixar meu cavalo, eu utilizo as argolas de baixo. Esse charreteador é muito importante.
ele faz com que seu cavalo fique confortável e aprenda a trabalhar todos os movimentos que você vai pedir na hora que você montar. Eu gosto de utilizar essas luvas de couro para proteger minha mão e eu não perder nenhuma posição na hora que eu estiver charreteando. Utilizando também rédeas longas de corda. Essa é a posição correta que eu indico você colocar o charreteador. Se você pretende abaixar um pouco a linha do pescoço e flexionar a nuca, trabalhe nas argolas de baixo. Se você quiser levantar, trabalhe nas argolas de cima. Após o charreteador colocado da forma correta, você pode começar o seu charreteamento. No DVD de Doma Racional, nós mostramos todas as formas de você charretear melhor o seu potro.